Já que falamos de Fidel Castro, da política aqui na América Latina, mais uma informação: milhares de pessoas foram às ruas da Colômbia nesta segunda-feira em protesto às medidas propostas pelo presidente esquerdista Gustavo Petro, como o aumento de tributação de impostos sobre pessoas ricas e a reforma agrária. Trajados com as cores da bandeira colombiana, a população gritava palavras de ordem e pedia a saída de Petro do poder. O movimento, chamado de Grande Marcha Nacional, foi realizado em cidades como Bogotá, Medellín e Cali, além de países como Estados Unidos e México. Gustavo Petro se manifestou sobre a marcha no Twitter. O ex-guerrilheiro do M19 disse que o direito de se expressar sempre será respeitado, mas chamou de desinformação as pautas defendidas pelo grupo, além de ressaltar que os atos foram pacíficos. Zé. Colômbia, Argentina agora, Venezuela, Cuba estão passando por um processo que foi escolhido e foi definido lá atrás. Os pais e os avós dos que sofrem hoje com esta dificuldade financeira e existencial, por que não dizer, muita gente se fixa muito do lado financeiro, né? Mas não é só, há uma dificuldade existencial em países fechados assim. Então, é por isso que eu sempre digo que nós vamos agora escolher e decidir sobre o futuro do Brasil. Mas não é o futurinho agora, é o futuro daqui a 2 décadas, a 1 década, 2 décadas na frente. Sobre a fala de Lula, ele é meio humorista, né? Ele morre de inveja do Fidel Castro. Ele nunca conseguiu ainda fazer no Brasil o que o Fidel fez em Cuba. O que esse pessoal que ama o Fidel tenta fazer. E é por isso que morrem de saudade e ficam com esse humorzinho. Ele se referia, evidentemente, a esta mania, não é habilidade, é mania do Fidel de falar muito. Falava muito porque até a audiência era obrigatória e única, uma TV só para escutar o Fidel falar, como em 1960, que ele fez um discurso de mais de 4 horas. Um discurso de 4 horas. Isso só é possível, um discurso horrível de 4 horas e ter público, se tiver uma só televisão. Se tivessem 2 ou 3 televisões, todo mundo mudava para outra. Como é que pode fazer um discurso de 6 horas até, né? Então é disso que o Lula tem, até disso ele tem inveja do Fidel Castro, que ele gostaria de ter uma TV única para falar durante o tempo que ele quisesse, 4 horas, e todos tivessem que escutar por absoluta falta de possibilidade de trocar o canal. Você, Ana, que achou dessa reação dos colombianos indo às ruas contra o novo presidente? Bom, os colombianos, eles estão levando a história a sério, né? E Cuba, está aí Cuba. Eu já disse, já comentei várias vezes aqui no nosso programa, já contei a história das cubanas, né? Muita gente acha que tínhamos uma rivalidade, e tínhamos uma rivalidade na quadra, mas éramos amigas fora da quadra e prestávamos, assim, não apenas solidariedade a elas, né, contra o regime que elas viviam, que eram submetidas, mas ajudávamos com compras no Brasil, pasta de dente, absorvente, aspirina, produtos que elas não encontravam no Brasil. Mas o mais incrível também, Vitor, é que assim como as jogadoras de vôlei cubanas, outros atletas que saíam de Cuba para jogar, para praticar esportes em outras ligas na Europa, a Liga Italiana de Vôlei, por exemplo, na Bélgica, muitos atletas não voltavam para Cuba. Eles simplesmente ficavam exilados e pediam, né, asilo político, inclusive, nesses países por causa do regime totalitário de Cuba. Além disso, o salário se eles não fizessem isso, o salário que eles ganhavam nesses clubes fora de Cuba, na Europa, quase 100% do valor desse salário tinha que ser dado ao regime cubano, ao regime totalitário, à ditadura cubana. Assim como as premiações das cubanas, as premiações eram 100% revertidas, dadas a Fidel Castro. Então, é esse ponto que o Zé disse, né? Essa eleição agora vai além, muito, muito além dos 4 anos de um ciclo presidencial para o Brasil. Há muita coisa em jogo, as páginas da história estão aí recheadas de exemplos,
de regimes totalitários que sufocam o povo, que sufocam a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. E essa gente, e esses regimes totalitários, eles são, por coincidência, amigos do ex-presidente e do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Estão todos juntos.